lá, gravando. Aí gera para você apresentarem propostas, debates sobre o que vocês acham que melhoraria, combateria o preconceito. E aí, o que você colocou? O que você acha que ajudaria? Temos várias formas, já que você não colocou. Educação, principalmente, você está tratando na escola, o respeito, a tolerância, a liberdade, que assim as criancinhas elas vão crescer com isso naturalmente e vão ter filhos e vão passar isso para os seus filhos. Vamos supor, os alunos da aquarela, a gente trabalha isso. Quando vocês, se caso vierem a ter filhos, vocês vão falar, olha, é errado ser preconceituoso, racismo é absurdo, vocês vão ensinar isso para os seus filhos, que vai ensinar para os netos, e aí sucessivamente. Acho que é legal também campanha na televisão, campanha nos esportes, racismo não, incentivando isso, punições com rigor, eu acho que é válido, porque você vai moldando a sociedade para não fazer isso. Uma coisa que Nelson Mandela dizia que é verdadeira. Ele dizia, ninguém nasce odiando ninguém, se aprende a odiar. É uma verdade. Você pega crianças pequenas, brancas, negras, elas vão se abraçar, vão brincar, vão se divertir. Elas não importam a cor, o sexo, eles querem brincar. Não tem ódio. Então, quando a pessoa odeia alguém pela cor da pele, pela opção sexual, porque foi ensinada a odiar. Foi ensinada a falar, negro não presta, se negro de alma branca, essas piadas essas frases preconceituosas. A criança é ensinada a ter o preconceito, o racismo. Então, eu acho, pelo menos na minha opinião, escolas, o governo fazer campanha, esportes, divulgar racismo não, racismo é errado. Aí você vai mudando a opinião até que uma hora isso seja extinto. Beleza? Ficou com alguma dúvida nesse quadro? Não. Beleza, tem mais um pedindo para entrar, Rafael. Rafael, bom dia, seja bem-vindo. Ele vai escrever, certamente. Agora, o Guilherme Lilo, o Eduardo, a Isabela, os caras já estão achando que eu estou de férias, bicho. Só porque tá calor, dezembro. Os caras são competentes. Não fizeram, você tem certeza que quem fez, não fez, ou porque esqueceu, ou porque estava muito atarefado, porque são bons alunos, têm competência. Rafael, você fez as questões da página 251. Eu tenho certeza que ninguém dessa sala olhou para isso e falou, não tenho competência, não consigo, não. Se não fez é porque deixou de lado, porque é simples, é fácil. Mesmo que fosse difícil, eles teriam competência. O Rafael, o Eduardo, o Guilherme, a Isabela, enfim, eles são inteligentes. É que de repente eles tiram o pé, não, eu tô de férias, chega, acabou o ano. Não, pô, não acabou. Vamos, vocês podem mais, vamos cobrar mais. É igual o Palmeiras, tá jogando bem, os caras podem mais, os caras são bons. Entendeu? Vocês também são bons alunos, por isso que eu vou cobrar sempre. Vou exigir sempre o melhor, porque eu sei que eu posso tirar. Se vocês são alunos ruins, pois tá bom, fez, vamos só 10 aqui. Não, vocês são competentes, então eu sempre vou cobrar mais, porque eu sei que vocês podem. Beleza? Imigrantes no Brasil. A opção pelo imigrante como solução para o problema da mão de obra estimulou a vinda de milhares de europeus para o Brasil. O que os impulsionou a virem para cá, no tempo do Império, foi a busca de trabalho e o desejo de ter uma terra própria. Eram, em sua maioria, pessoas pobres que fugiam das guerras e da carência de terras agricultáveis e vinham para um país jovem que a propaganda apresentava como um paraíso com muitas terras e clima saudável. Uma vez que a gente trata a Europa como o velho continente, o velho mundo, na Europa praticamente já não tinha mais floresta, as terras estavam desgastadas, não tinha tecnologia, a quantidade de informação que a gente tem hoje, então tinham poucas terras na Europa disponíveis para se plantar. E as poucas terras que tinham estavam na mão de poucos. Então quem era pobre e morava na Europa, na Itália, em Portugal, Espanha, a maior possibilidade de ter uma terra era no Brasil, porque lá quase não tinha terra, e o pouco que tinha estava na mão de poucos, era difícil ter. Porque eles pensavam, lá tem bastante terra, lá eles não estragaram a terra igual a gente, não estragaram a floresta, vou pro Brasil, porque lá tem terra. Estão me falando que eu vou chegar lá, vou ganhar minha terra, vou plantar, vou viver bem, se eu ficar aqui eu vou continuar sendo pobre, não vou ter terra, lá pelo menos eu vou ter minha terrinha.
Era essa promessa que era feita aos europeus. Então eles vieram. E se a gente perguntar, por que o cara me sai da Europa, me sai da Itália, me sai da Alemanha, para vir para o Brasil, malandro, por que você faz isso? É que eram outros tempos. Então, anacronismo em história é você querer olhar o passado com os olhos do presente. Então, a gente tem que olhar para o passado com os olhos do passado. E no passado, existiam pessoas pobres na Europa, as pessoas não tinham terras, a Europa já destruiu todas as suas florestas, não tinha recuperação de solo como tem hoje. Então, eles pensavam, a única possibilidade de eu ter terra é ir para o Brasil, porque se eu ficar aqui eu não vou ter terra. Vai saber como é que vai ser minha vida. Era o começo da Revolução Industrial, ou da Segunda, eles trabalhariam nas fábricas, rotinas pesadas, não tinha esses maquinários novos que temos hoje. Então eles, eu vou para o Brasil, que lá vou ter minha terra, vou viver bem, vou plantar de tudo, vou comer, vou ter fartura, vai ser uma vida maravilhosa. Então por isso que eles saíam da Europa e vieram para o Brasil. Então sempre quando for história, ano que vem, olhem para o passado com os olhos do passado e nunca com os olhos do presente. Beleza? Virando a página 252, lá no Império, os portugueses foram os primeiros que entraram em maior número. Depois dele vieram os italianos. Na Primeira República, isso se inverteu. Observe a tabela. É claro que começou a colonizar o Brasil foram os portugueses. Cara, se alguém falar que descobriram, mas eu aceito, mas enfim, eu particularmente digo que eles começaram a colonização, porque já tinha gente, ninguém descobre ninguém. Não era uma raça superior, descobrimos outra raça, enfim. A gente descobre talvez vida inteligente do planeta, mas a gente tem informação nova. Os portugueses descobriram que tinha vida aqui, que não era que tinha terra, e começaram a colonização. Então eu sempre digo começo da colonização no Brasil. E aí os 5 maiores grupos de imigrantes europeus e asiáticos que entraram no Brasil entre 1819 e 1940. Em 1819, o Brasil estava caminhando para a independência que viria a ter em 22. Guilherme Lilo, bom dia, seja bem-vindo. Professor, eu só estou fazendo as coisas que eu não vou conseguir ouvir a aula hoje, tá bom? Tranquilo, tudo bem, não tem importância. Você está trabalhando, eu entendo, faz parte. E aí, em 1888, o Brasil acaba com a escravidão, a necessidade de uma mão de obra. 89, o Brasil vira república e segue até hoje assim, uma república federativa. E lá temos 1819 a 1883. Primeiro período, pouco antes do Brasil virar independente, um período que ainda existia escravidão. Portugueses vieram 223 mil, italianos 96 mil, alemães 62 mil, espanhóis 15 mil, russos 8 mil russos. Nesse período que existia a escravidão, eles vieram porque algumas pessoas queriam trabalhadores mais qualificados, digamos assim, que já fizessem isso na Europa. Depois, 1884, poucos anos antes do Brasil virar república e acabar com a escravidão, e já no Brasil, república sem escravidão. Portugueses, 1.412.000. Italianos, italianos é o maior número, de 1.412.263 pessoas. Portugueses, já caiu, são o segundo maior número de imigrantes. 1.204.394. Espanhóis, que não aparecia lá no começo, já começou a aparecer aqui. 581 mil espanhóis. Ou seja, antes, o que tinha chego de português era 220 mil. Nesse período, o dobro do que chegou de portugueses só de espanhóis. Claro, vieram mais portugueses, mais italianos, alemães, que não estavam aqui, que nem vieram, se vieram uma quantidade bem pequena, 170 mil. Japoneses, que nem entram, que décadas antes não haviam chego nessa quantidade, chegaram em número maior, 184.799 japoneses que vieram para o Brasil. Tanto o Kasatomaru, o primeiro navio de japonês que chegou ao Brasil, chegou em 1912 ao Brasil, e vieram mais outros navios, etc. A imigração japonesa ocorreu em grande número. A gente percebe que, com o fim da escravidão, vieram muitos, milhares de europeus para cá para trabalhar nas terras. Já vinham no passado, mas uma quantidade menor. Com o fim da escravidão, essas pessoas vieram para trabalhar nas terras. O sistema de parceria idealizado pelo senador Vergueiro. Eles vieram para cá, vai ter terra. Mas como é que vai ser essa terra? Como é que eles vão fazer?
E aí o senador Vergueiro propôs. O cafeicultor e político paulista Nicolau Campos Vergueiro foi um pioneiro na introdução da mão de obra imigrante no Brasil em 1847. O Brasil já era independente, mas ainda tinha escravidão, infelizmente. Ele custeou a vinda de 80 famílias de colonos alemães e suíços para sua fazenda Ibicaba, em Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Eles vieram para trabalhar no sistema de parceria. Ficou combinado que os imigrantes cuidariam de certo número de pés de café e de uma roça onde cultivariam legumes e verduras para sua subsistência, e o lucro obtido com a venda de café seria repartido entre os imigrantes e o dono da fazenda, ou seja, eu sou o senador Vergueiro, chamo imigrantes, ó, seguinte, aqui vão ter essas terras que vocês vão plantar cafés, metade do que vocês venderem de cafés vai ser para mim, metade para vocês, e aqui nessas outras terras vocês vão plantar legumes para a subsistência, para vocês comerem. O sistema de parceria, porém, não deu certo. Os imigrantes já chegavam no Brasil devendo ao fazendeiro os custos da passagem, cujo preço era alto, ou seja, bem-vindo, ó, isso aqui é o valor que eu gastei para você vir, então você já me deve isso, então você vai trabalhar, você vai plantar um café, aí nós vamos dividir o lucro. Só que o lucro, em vez de dar para você, eu vou pegar para mim, para pagar a passagem que eu banquei você vindo para cá. Isso não era combinado, né? Na hora dos europeus virem para cá. Eles não sabiam disso, senão eles nem viriam. Além disso, o imigrante comprava fiado daquilo que necessitava, roupa, remédios, alimentos, que eram vendidos a preços elevados no armazém da fazenda. Soma-se a isso o fato de que os imigrantes eram frequentemente desrespeitados, uma vez que a mentalidade dos fazendeiros era escravista. Ou seja, eles iam para cá. Só que não dava para fazer tudo. Eles ficavam doentes, precisavam de remédios, precisavam de roupas, porque aqui faz muito mais calor do que na Europa, precisavam de sapatos, que é normal você vir para cá. De um ano ou dois para outro, você vai ter que trocar de sapato, de roupa, você vai precisar de alimentos, de açúcar, de café. Aí você vai na quitanda e marcar, ó, você vem para cá, beleza, ó, próxima planta vai daqui a 6 meses, um mês nós vamos colher café. Colheu, ó, tá aqui, ó, tudo que a gente obteve de lucro, a minha parte, a sua parte, ó, da sua parte eu vou tirar a passagem para cá. Você pegou açúcar, você pegou café, você pegou roupa, calçado, então vou tirar essa sua parte, ó. Então eu não vou te dar nada, porque você tá me devendo, ó. Ainda assim você ficou me devendo. Na próxima vez, você cobra esse pequeno valor que ficou devendo. Só que até a próxima plantação, esses imigrantes iriam ter necessidade de roupas, de alimentos, de remédios, e aí quando eles fossem receber o pagamento, estava devendo. Aí ficava um eterno ciclo de dívida sem fim, que nunca conseguia cobrir, porque você recebe, você não pega o dinheiro ali, você paga a dívida. Aí até vocês terem o próximo pagamento, você faria mais dívida, colocava na conta, quando você fosse receber, de novo, aí ficava nesse ciclo sem fim, que não conseguiam sair mais. Além do que, como os caras tinham escravo, pessoas que trabalhavam para ele, eles não estavam acostumados a dar dinheiro, trabalhava de graça, eles não achavam que tinham que dar alguma coisa, eles achavam que os imigrantes também tinham que trabalhar de graça, quando muito, aceitar a comida que eles davam. Eles extremamente escravista, ó, você é meu escravo, você tem que trabalhar de maneira escravatória para mim. Os colonos da fazenda de Ibicaba reagiram à exploração, aos maus tratos, organizando um movimento reivindicatório em 1857, conhecido como Revolta de Ibicaba. O líder dessa revolta, o imigrante suíço Tomás Davatz, denunciou com detalhes em Memórias de um Colono no Brasil a opressão sofrida por ele e seus companheiros. A denúncia teve repercussão na Europa, o que causou desgaste na imagem do sistema de parceria. Ou seja, esse livro que ele fez e colocou na Europa, quando chegou para os europeus, caramba, olha o que o Brasil faz, ó, olha os brasileiros, como são sacana, como são pilantras. Era o que eles pensaram. Então, esse sistema de parceria não deu certo. Ninguém mais quis vir, uma quantidade muito menor veio para cá, porque esse livro surtiu efeito, ele foi brilhante. Como é que você pode denunciar algo, propagar uma mensagem através dos livros? Que muita gente lê, ele foi brilhante nesse aspecto. Virando a página, colonos nas fazendas de café. Em 1871, o governo paulista começou a pagar as passagens dos imigrantes que vinham trabalhar para os cafeicultores, ou seja, eles chegavam aqui e já não estavam devendo. Estes, por sua vez, adotaram um novo regime de trabalho, colonato. Os colonos recebiam salário anual, podiam plantar gêneros alimentícios
e criar animais para consumo próprio e para venda. Ou seja, você tinha um salário, você podia plantar para comer ou para você vender. Nesse aspecto, eles pensavam, agora vai dar certo. Com isso, a imigração, principalmente italiana, intensificou-se na província de São Paulo. Enquanto os italianos dirigiam-se para as fazendas de café, os portugueses e espanhóis afluíam para as grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, onde atuavam no pequeno comércio, trabalhavam como artesãos, carpinteiro, ferreiro, sapateiro, alfaiate, ou ainda como operários. Ou seja, como eles já tinham essa qualificação, como eles faziam isso na Europa, sabiam fazer o serviço, então eles trabalhavam com essas coisas. Vou arrumar sapato, vou arrumar roupa, vou cuidar do mato, posso trabalhar em fábrica. Ainda mais pessoas que estavam investindo nas fábricas, eles queriam mão de obra qualificada, competente, que já soubesse fazer o serviço. E aqui uma imagem, pintura de Rosalbino Santoro, intitulada Terreiro de Café, em 1903. Na tela, o artista recriou o que de fato acontecia em algumas fazendas. Imigrantes dividiam o trabalho com os negros. No canto superior direito, vemos a Casa Grande, lá no alto, no canto superior direito, Casa Grande, e o que parece ser uma capela na igreja. À esquerda, ao fundo, vemos as casas dos trabalhadores. Entre os trabalhadores à direita, e mais ao fundo, vemos a figura de um capataz inspecionando ao fundo, ou seja, ele está olhando para ver como é que o pessoal está trabalhando, se não está enrolando serviço, se vai trabalhar direitinho, etc. E aí temos negros escravos e os imigrantes que vieram trabalhar. Alemães, italianos e poloneses no sul. No sul, desde cedo, o Império acolheu áreas despovoadas para a criação de colônias com o objetivo de povoamento, branqueamento da população e consolidação das fronteiras, ou seja, vou colocar pessoas onde não tem gente, eu vou esbranquiçar a população e proteger as minhas fronteiras para evitar invasões dos uruguaios, dos argentinos. Vai que eles acham, não tem ninguém, vou tomar essas terras para mim. Uma das primeiras foi a colônia alemã de São Leopoldo, criada em 1824, próxima de Porto Alegre. A colonização alemã também se estendeu a Santa Catarina, onde o pioneiro Hermann Bruno Otto Blumenau fundou a colônia Blumenau. Ele se empenhou em trazer da Alemanha pessoas das mais variadas profissões. Os 17 primeiros colonos chegaram a Blumenau em 2 de setembro de 1850, sendo a maioria deles no meio rural. Dr. Blumenau, como era mais conhecido, tinha uma única exigência, que todos começassem a vida como pequenos proprietários, artesãos, pequenos comerciantes, ou exercendo uma profissão liberal. Ele não queria ninguém trabalhando como assalariado para um grande proprietário, ou seja, não queria, você vai vir, você vai trabalhar para um grande cafeicultor, para um cara que tem indústria, não. Você vai trabalhar como se fosse um autônomo, vai vender o seu serviço, o que você sabe fazer, vai ter seu pequeno comércio, que ninguém vai trabalhar para um grande empresário. Na mente dele, isso ia gerar prosperidade. Com isso, Otto Blumenau ajudou a implantar no Brasil um novo tipo de colonização, baseada na pequena propriedade e na policultura. Introduziu também um novo tipo de mentalidade, divulgando a ideia que, por meio do trabalho, era possível melhorar de vida e conseguir autonomia. No Brasil daquela época, o trabalho era visto como coisa de escravizado, ou seja, na mente das pessoas do Brasil naquela época, quem trabalhava era escravo. Quem ficava em casa que era gente boa, da hora. Ele introduziu uma nova filosofia. O trabalho leva à prosperidade, à melhora da qualidade de vida. O trabalho enobrece, como a gente fala hoje em dia. É até algo bíblico para quem segue o cristianismo, para quem é cristão, Paulo, ou São Paulo para os católicos, diz assim, se não queres trabalhar, então não comas. Então ele trouxe essa mentalidade para o sul do país, e com todo respeito aos demais cantos do país, a região mais desenvolvida do Brasil. Virando a página, por gentileza, temos aqui duas imagens. Duas senhorinhas e um monte de bonequinha. À esquerda, imigrantes alemães na colônia de Ritzmars, Palmeira, Paraná. Acima, bonecas Frida em loja do Parque Vila Germânica, Blumenau, Santa Catarina, em 2010, poucos anos atrás. Já os italianos começaram a chegar no sul por volta de 1875. No Rio Grande do Sul fundaram as colônias Caxias, hoje os Caxias do Sul, Conde de Dedu, atual
Garibaldi e Dona Isabel, hoje Bento Gonçalves. Em pouco tempo, a colonização italiana avançou e se espelhou por todo o Nordeste gaúcho. Os poloneses também se fizeram presente no Sul, sobretudo no Paraná. Entre 1870 e 1920, entraram no Brasil 103.500 poloneses, 43 mil no Paraná, 34.300 no Rio Grande do Sul, 6.700 em Santa Catarina, e os demais nos outros estados. Ou seja, a gente percebe que no Sul a colonização foi intensa de europeus, de italianos, alemães, poloneses. Muita gente dessas regiões vieram para o Brasil com uma nova mentalidade. Não era o colonato, não era o sistema de parceria. Você vem e você trabalhar por conta, basicamente. Você não é ser um assalariado, você não é ter o seu salário garantido todo mês. Você é correr atrás do seu. E isso na mentalidade do Dr. Blumenau ia melhorar a cidade e a região como um todo. Um começo difícil. Alemães, italianos ou poloneses, os imigrantes tiveram um começo difícil no Brasil. Lotes reservados a eles ficavam distantes da cidade. As terras nem sempre eram boas para o cultivo dos produtos agrícolas a que estavam acostumados e o isolamento dificultava a adaptação. As colônias de imigrantes, com base na pequena propriedade e no trabalho familiar, resultaram no povoamento de áreas enormes, situadas entre o interior e o litoral das províncias sulistas. Quanto à cultura material, os imigrantes do sul contribuíram nas técnicas agrícolas, especialmente no uso do arado, da grade e das carroças de 4 rodas. Dedicaram-se à policultura e à suinocultura no Rio Grande do Sul, e à indústria de laticínios e de conservas em Santa Catarina. O fabrico de cerveja, vinho, champanhe e conhaque, a cultura do trigo e da erva mate e a manufatura de tecidos e malhas também foram disseminados pelos imigrantes. Guerra entre os sul-americanos. No segundo reinado, o Império Brasileiro envolveu-se também em conflitos na região Platina, Paraguai, Uruguai, Argentina. Cortada por vários rios navegáveis como o Paraguai, o Paraná e o Uruguai, a região é rica e estratégica. Os rios Paraná e Uruguai desembocam no Rio Prata, usado por comerciantes sul-americanos e europeus para fazer as mercadorias chegarem aos portos de Buenos Aires e Montevidéu, que dali seguiam para o interior da Europa. Ou seja, algo que vinha de longe, vinha através desses rios, que era barato e ali chegava no porto para poder ir para a Europa. Então você diminuía custos, você facilitava o comércio, facilitava toda a economia. Os países sul-americanos lutaram entre si pelo controle dos rios, das terras, do gado e, sobretudo, do poder. O Império Brasileiro, por exemplo, interveio diversas vezes na região da Platina. Em 1851, invadiu o Uruguai para derrubar o Blanco Manuel Oribe e colocar no poder Frutuoso Rivera. No ano seguinte, invadiu a Europa para depor Caudilho Juan Manuel Rosas. E anos depois, voltou a invadir o Uruguai para depor Anastácio Aguirre, que era aliado do ditador paraguaio Solano Lopes, que promoveu a guerra no Paraguai, que esse Solano Lopes era lunático, atacou o Brasil, invadiu a Argentina, quis meter o louco, quis brigar com todo mundo. Basicamente era uma criança pirralha, pirrenta, que quer enfrentar os caras mais velhos, aí toma um cacete e vai chorar, bater em mim. Então, ninguém vê que a Solano Lopes, a criança pirralha, provocou, encheu o saco, aí apanhou. O ditador, então, revidou, mandando prender o navio brasileiro Marquês de Olinda, que seguia com destino a Mato Grosso, e, em 13 de dezembro de 1854, declarou guerra ao Brasil, dando início à Guerra do Paraguai. Ou seja, o cara viu, tiraram meu aliado. Aí o que ele faz? Ele prende o navio brasileiro, invade o Brasil, e depois declara guerra ao Brasil. Ele promoveu ele que veio futucar o Brasil. Aí os caras viram, mas esse malandro é ditador, esse malandro tá folgado, então vamos lá. Claro, guerra não leva a nada. É sempre bom a gente não ter guerra. A gente orgulha do Brasil que a gente libertou os escravos tardiamente, mas não houve derramamento de sangue. A gente se tornou independente sem derramamento de sangue, enquanto nos Estados Unidos houver uma guerra. Isso é motivo para a gente se orgulhar. Mas, infelizmente, teve essa guerra do Paraguai, onde tinha um ditador, e aí ele provocou e acabou, infelizmente, gerando uma guerra. Mas, em outros pontos, o Brasil manteve seu tamanho, manteve seu território, libertou escravos, libertou os negros sem necessidade de uma guerra, como os americanos, por exemplo. Beleza?
Em janeiro de 1865, como o governo argentino não permitiu que os paraguaios atravessassem o seu território para atacar o Rio Grande do Sul, Solano Lopes declarou guerra também à Argentina, ou seja, você não deixa invadir seu território para atacar o Brasil? Ah, então guerra para você também. Ah, você tá... Guerra. Em maio de 1855, o Brasil de Dom Pedro II, a Argentina de Bartolomeu Mitre e o Uruguai de Venâncio Flores formaram a Tríplice Aliança para combater o Paraguai. Ou seja, a Argentina que não tinha nada a ver, com nada, estava ali na boa, suave. A Argentina falou, meu, não passa aqui não, aqui é meu território, não quero me envolver nas suas tretas com o Brasil, sabe? Se vira aí, cara, não, você não pode vir aqui, mano, não dá, velho, se vira aí com o Brasil, a gente não tem nada a ver com isso. Você não vai deixar? Então guerra com você também. De boaça, né? É o É, tipo de pessoa que fala de boaça, mano. Tava de boaça. Aí o cara, o Solano Lopes, no tretismo. Você não vai deixar invadir seu Brasil, essa terra aí pra eu pegar o Brasil? Então guerra pra você, Argentina. O cara argentino falou, meu, você quer guerra? Ô, Brasil, olha esse cara aqui, mano. Olha esse malandro aqui, esse ditador. E aí, o que eles vão fazer? Vamos dar uma coça nele? Vamos dar uma coça. Ele declarou guerra. Não queria guerra. O Brasil argentino não queria guerra. Mas ele declara guerra. Ele vem pra cima. E aí, quando você apanha, você vai revidar. Não é o certo a violência, a guerra, né? Mas o cara quis meter uma de louco, aí apanhou, 95% da população masculina morreu, sangue, enfim, mas é culpa desse malandro que quis atacar o Brasil, que quis prender, quis invadir a Argentina, não conseguiu, quis só passar pela Argentina, declarou guerra. Cara louco, fica na dele, mano. Fica na dele, fortalece seu exército, fica na defensiva, se o Brasil atacar, reage. Não, quis atacar o Brasil e acabou perdendo. Para o historiador Ricardo Salles, por exemplo, o Brasil tinha interesse em impedir a formação de um Estado nacional forte nas terras de hoje, onde estão Uruguai, Paraguai e Argentina, assegurar a livre navegação nos rios da Bacia Platina e garantir os ganhos territoriais nas áreas da fronteira. A Argentina queria garantir a unidade do país, ameaçada pelo fato de que suas províncias entre rios e correntes, queriam se separar e formar países independentes, contando para isso com o apoio do Paraguai. Ou seja, a Argentina tinha esse medo, queria manter a unidade, aí eles pensaram, né, pensando, vamos manter a unidade, vamos preservar aqui a economia, a gente precisa desses rios para poder exportar os produtos, então esse era o interesse da Argentina, de acordo com esse historiador. Claro que vão ter historiadores que vão criticar mais o Paraguai, vão ter historiadores que vão criticar o Brasil, vão ter historiadores que falar, a Inglaterra tinha interesse, a Inglaterra não tinha interesse. Sempre haverão historiadores com visões diferentes, por isso que é bom a gente se basear de acordo com o que pelo menos um historiador falou, porque esse cara viu, analisou histórias, documentos, para poder emitir essa opinião. Beleza? Aqui tem um para saber mais. Durante muito tempo, predominou no livro de história a tese de que Solano Lopes foi uma vítima do imperialismo inglês, que, segundo essa versão, seria o principal responsável pela Guerra do Paraguai. Hoje, já não se aceita mais essa versão dos fatos. Com base em extensa documentação, o historiador Francisco Doratiotto comprovou que a Guerra do Paraguai foi provocada pelos próprios sul-americanos e não por pressão da Inglaterra ou do imperialismo inglês. Sua tese, que hoje é mais aceita pelos historiadores, está contida na obra de sua autoria intitulada Maldita Guerra. Durante muito tempo, quando aprendi que o interesse era inglês. Não, os ingleses tinham interesse, o Paraguai ia ser uma superpotência, dominar o mundo. Os ingleses viram, oh meu Deus, então vamos promover a Guerra do Paraguai. E aí, de acordo com esse historiador, não foi bem assim. O Paraguai tinha seus interesses, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, queriam manter a sua economia, continuar vendendo seus produtos, tinha interesse em continuar passando pelos rios. E aí o Brasil ia respeitar a Argentina ia respeitar o Brasil, cada um ia manter o seu país. O Paraguai meteu uma de louco e aconteceu a guerra. Tem historiador que vai dizer, não, a culpa foi só do Paraguai, que meteu uma de louco. Tem historiador que fala que a culpa também é do Brasil, da Argentina. Por isso que é bom a gente ficar atento, ver outros historiadores, porque até um tempo atrás, essa era a tese aceita. Vem um outro historiador, Francisco Doratiotto, pesquisou documentos, análise, viu, foi atrás de evidências, de provas e falou, não é bem assim. A Inglaterra não teve culpa. Por que ela não teve culpa? Olha, com base nesse documento, a gente percebe que a Inglaterra não tinha interesse nenhum na guerra aqui. A Inglaterra queria prosperidade, queria continuar negociando com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai e Paraguai, porque se você tem paz, você consegue desenvolver seu comércio, a guerra não é boa para a economia, tanto que a Europa, os Estados Unidos emergem
como a principal potência do mundo após a Segunda Guerra. A Inglaterra queria a manutenção da paz. Os sul-americanos tinham interesses próprios. Ele prova nesse livro com base em documentos. Então, é sempre bom a gente, quando for ver história, acompanhar o que o historiador diz. Porque ele pesquisou, tem documentos, tem escritas, ele foi atrás, aí ele compila tudo no livro, entrega mastigadinho para a gente. Ótima dica de leitura. Virando a página, por gentileza, temos lá Guerra do Paraguai, 1864 a 1870. Durou 6 anos, em que o mapa atual, geopolítico, os estados do Brasil, o Paraguai, o tamanho que ele era, a Argentina. E aqui, o que está em verdinho, em alviverde, riscas verticais, a gente percebe que era território perdido para o Brasil. Ou seja, era território do Paraguai, e o Paraguai perdeu. Virou atual Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na época era só... Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, esse é o mapa atual. O que tem riscas horizontais vermelhas, território perdido pela Argentina. O que tem a flechinha para cima, ofensiva do Paraguai, 1864 a 1865, ou seja, eles invadiram na região que hoje é o Mato Grosso do Sul. Depois, ofensiva aliada, onde os aliados, Uruguai, Argentina e Brasil, atacaram os paraguaios. Primeiro os paraguaios, eles atacaram o Brasil e a Argentina. Depois houve essa ofensiva. E após a guerra, o Paraguai, que era maior, perdeu território para o Brasil e para a Argentina. E essa guerra definiu aqui o mapa Cone Sul, na América Latina, ou América Platina, como se... Quis ferrar com os outros e se ferrou, perdeu território. E, tipo, agora o Uruguai é muito menor do que qualquer... Tipo, não menor do que qualquer outro país, Perdeu mas território. muito pequeno, até por Muito sinal. pequeno. Muito pequeno, perdeu muito território. Perdeu muito mais do que o Brasil. A população masculina quase foi dizimada. Então, praticamente seria extinta. Como é que você vai viver se você não tem população masculina ou feminina? Você vai ter aquelas terras tomadas, obviamente. Aquele país vai deixar de existir. Ninguém vai proteger. Se só tem homem, como é que os homens vão ter filhos? Se só tem mulher, como é que as mulheres vão ter filhos? Aí vai vir algum outro país e falar, vamos invadir esse país e já era, vamos dominar. Aqui o textinho, 10 minutos para acabar a aula, vamos ver se eu consigo terminar pelo menos essa guerra do Paraguai e pedir para que vocês façam as atividades das páginas seguintes em casa. O Paraguai de Solano Lopes desejava fortalecer-se a ponto de garantir que não seria anexado pelos países vizinhos, Argentina e Brasil, e buscava uma saída para o mar. Por isso, Lopes aliou-se ao Uruguai e aos rebeldes argentinos com o objetivo de formar um novo país, cujo porto marítimo seria Montevidéu. O presidente do novo país, é claro, seria ele próprio. Numa primeira fase, por meio de manobras rápidas, o Paraguai obteve vitória por terras, mas nos rios, a Marinha de Guerra brasileira mostrou-se superior, vencendo os paraguaios em junho de 1865, na Batalha Naval de Riachuelo, travada no Rio Paraná. Em setembro do mesmo ano, outra vitória aliada, desta vez por terra em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. No decorrer da guerra, o número de soldados da Tríplice Aliança foi crescendo. As forças brasileiras eram compostas pelo Exército, pela Guarda Nacional e pelos Voluntários da Pátria. Tem até uma rua com esse nome em São Paulo. Recrutados à força, por isso chamado, ironicamente, de voluntários, porque não tinha nada de voluntários, a pau e corda. Estima-se que os efetivos brasileiros podem ter chegado a 200 mil homens. A superioridade populacional e econômica das forças aliadas também foi decisiva no rumo da guerra. Claro, se você tem mais dinheiro para comprar arma e mais pessoas, obviamente você vai ganhar, dificilmente você vai perder. A segunda fase da guerra foi marcada por vitórias importantes dos aliados, apesar da tenaz resistência paraguaia. Em 1868, sob o comando de Duque de Caxias, as forças aliadas conquistaram a fortaleza de Humaitá e venceram importantes batalhas, como a Itororó, Avaí, Lomas Valentinas e Angostura, chamadas de dezembradas por terem ocorrido no mês de dezembro. Essas vitórias facilitaram o caminho para a Assunção, capital do Paraguai, conquistada em janeiro de 1869. A última fase da guerra, em que se deu a perseguição de Solano Lopes em território paraguaio, é conhecida como Campanha de Cordilheira e foi formada pelo Conde Dedu, autor de muitas atrocidades cometidas contra civis paraguaios. O presidente paraguaio foi morto por soldados brasileiros em Cerro Corá, 1º de março de 1870.
Aqui uma gravura. Nesta gravura de 1868, publicada em um jornal paraguaio, o ditador Solano Lopes é mostrado a cavalo, afugentando com sua espada o imperador Dom Pedro II, que é mostrado no chão de joelhos dobrados. Ao contrário do que mostra na imagem, em 1868 o Paraguai estava perdendo a guerra e Solano Lopes vinha sendo obrigado a recuar. Balanço da guerra. Quantos minutos? 6 minutos. Para o Paraguai, a guerra foi um desastre. Segundo o historiador Ricardo Salles, a guerra vitimou 95% da população masculina no país. Além das mortes em combate, muitos civis e militares morriam por causa de epidemias, como cólera, as más condições de higiene e habitação e de fome. O Paraguai perdeu 140 mil quilômetros quadrados em seu território, parte para o Brasil e parte para a Argentina. Economicamente, saiu fragilizado, o que teve implicações que se estendem até os dias atuais. O Brasil incorporou territórios, garantiu ligação fluvial com o Mato Grosso e conservou a hegemonia na região, mas tudo a um custo muito alto. Dados oficiais falam em 23.917 mortos em combate, mas há estudos que estimam em mais de 100 mil entre civis e militares, com os voluntários da pátria. Os gastos com a guerra foram de 614 mil contos de réis, 11 vezes o orçamento do governo brasileiro em 1864. O déficit gerado pela guerra atravessou décadas e ocorreu um aceleramento da dívida externa brasileira por conta de empréstimos contraídos com banqueiros ingleses. A Argentina, que possuía na época 1,5 milhão de habitantes, perdeu 18 mil soldados. Já o Uruguai, o país que teve menos perdas. Durante a Guerra do Paraguai, ocorreram a institucionalização e o fortalecimento do exército brasileiro. Muitos militares brancos, que haviam lutado ao lado dos soldados negros, voltaram da guerra questionando a escravidão e a monarquia que lhe dava suporte. Além disso, a vitória na guerra levou à autoimagem dos militares brasileiros e os aproximou das ideias e do movimento em favor da República. Eles se questionaram, por que a gente está com guerra? Perdão, por que a gente tem escravidão? Quando a gente precisou, os negros estavam do nosso lado. Eles são tão brasileiros quanto a gente. Somos iguais, somos humanos. Temos sangue vermelho. E muda que um tem mais melanina que o outro. Apenas características físicas, mas somos humanos iguais. Por que a gente tem escravidão? Por serem negros, tem que ser escravos. Não pode ser igual a nós. Por que eles não têm liberdade? E já vinham com as ideias de república. Começou lá na França, com o iluminismo, ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, e etc. Eles já vinham com esse questionamento. E aí, uma imagem lá paraguaia, 1880. Repare como o pintor Juan Manuel Blanes recriou o ambiente de desolação e perdas resultantes da guerra em solo paraguaio. Note também a ausência de homens com a vida na pintura, o que sugere um fato realmente acontecido: o elevado número de baixas registradas na população masculina paraguaia. Mataram quase todos os homens paraguaios. Eu vou pedir para que vocês façam essas atividades aqui das páginas 258, 259 e da 260, para a gente, semana que vem, já iniciar a correção e tentarmos avançar no capítulo 14, a abolição e a república, ou seja, a abolição da escravidão e a república, que aconteceram em 88 e 89. O ideal seria a gente tentar terminar esse capítulo, pelo menos, né? Mas não sei se a gente vai conseguir. Infelizmente, faltaram 2 capítulos do livro, capítulo 14 e capítulo 15, para que a gente pudesse terminar. Tem o 16? Não é. Faltou o capítulo 14 e 15, mas vamos tentar terminar semana que vem, beleza? Vamos ir avançando. Alguma dúvida por enquanto? Não? Eu agradeço a participação de vocês, peço que façam esses exercícios. Semana que vem, sexta-feira, vou corrigir. A gente avança na abolição e república, e se der, a gente vai avançando até onde der. Não sei se as aulas vão até dia 18, ou se será só até a próxima semana. Em Sociologia, vou pesquisar aquela música que o Guilherme trouxe para a gente assistir juntos e debater terça. Qual delas? Aquela I Hate Everything About You. I Hate... Não, peraí. O André falou aqui, mano. Que é o meu irmão. I Hate Everybody About You.
Eu que a mandei Isabela... o nome pra Raíssa. Entendi. Que a Isabela falou... Perdão, que a Isabela falou, eu dei todos por conta de você, algo nesse estilo. Vou procurar, a gente trabalha, comenta mais uma aulinha informal, um bate-papo na terça-feira. É que eu tinha mandado outras também, o Raise Agache, né? Eu tinha mandado Pode ir mandando. também. Pode ir mandando pra mim, eu vou dando E uma olhada. é que esse aí mais é daquele negócio do próprio orgulho dos Estados Unidos, que eles compram os produtos de fora e colocam o nome deles, sabe? Pode ser também, vamos dar uma analisada. De fato, é uma Se análise da for. sociedade, que a gente tem a nossa sociedade onde não temos um patriotismo, e eles talvez um Eu, patriotismo exacerbado, eles acham que é o patriotismo normal, a gente acha que é exacerbado. e Vale a pena o debate. sim, e tem agora também uma que eu fui analisar, uma outra, que é deles também, do Raise Agache, que ele conta o caso de suicídio que acontece tipo, com adolescentes hoje em dia. Acho que a pessoa que teve menor idade contou que já teve várias vontades de se matar, era com 13 anos, uma garota de 13 anos que queria se matar. E assim, aí eles fazem a divulgação tipo assim, é como se eles fizessem uma música de homenagem a uma empresa, que aí no final do vídeo ele demonstra a empresa Ironia. que lá é que conta do suicídio, tá ligado? Uhum. Que lá é que cuida. Tipo, aqui eu esqueci como é o nome do é 180? CVV, Não, Centro né? de Valorização da Vida, é 188, Sim, eu acho. é 188 isso, 188. Só que ela é, tipo, aí é um outro site. Eu queria até compartilhar ela Pode também por compartilhar. conta de um assunto polêmico. Pode compartilhar. São estudos da sociedade, problemas sociais que afligem os jovens, enfim, ou são todas questões da sociedade brasileira, americana ou mundial, como o problema do suicídio, que de fato impacta a vida dos jovens hoje em dia. É um assunto que tem que ser comentado, debatido, uma análise da sociedade, de certa forma. Cabe sim em sociologia.